Salve galera, beleza? Eu sou a FNX e como houve muitos pedidos, hoje eu vou fazer um vídeo sobre síntese e o vídeo foi gravado numa live lá na Twitch e eu tô sempre fazendo lives lá na Twitch, então segue lá, vou deixar aqui na descrição, segue aqui também, inscreve aí, deixa o like se você gostar do vídeo, comenta aí futuros vídeos que eu possa vir a fazer e é isso, deixa seu feedback, é bem importante, beleza? Valeu! Vamos pro vídeo. Vamos lá, começar aqui, criar algum síntese, alguma coisa que dê um sentido, né? Eu confesso que eu faço de várias formas, eu vou fazendo timbres, aí eu vejo onde eu vou chegar, ou eu já vou montando tudo de uma vez, o que eu preciso, depende de como eu estiver fazendo mesmo. Então, aqui eu posso partir de alguma coisa, mas eu vou criar aqui alguma coisa. Init, vou pegar uma wavetable aqui. Legal, então o que eu vou fazer aqui? Eu localizei o ponto da minha wavetable. O que eu tô na cabeça? Eu tô na cabeça de fazer um wave bem randômico. Deixa eu apagar a luz aqui, que a luz tá piscando, guys. E aí pode ser que queime. Bora lá então. Aqui eu selecionei. Aqui esse grave eu não quero. Eu quero só esses agudos, esses médios. Então aqui ó, eu vou fazer um mod source para que ele vá para randomização. E aí aqui no meu só de eu colocar aqui, ele já vai entender. E aí eu vou até o final. Por que eu vou até o final? Porque eu parei aqui o meu parâmetro. Então eu quero que a minha wavetable se movimente randomicamente naquele espaço, que foi o espaço que eu encontrei as notas ali. As notas não, né? O som que eu queria. O som que eu queria. Então aqui eu vou achar uma outra wavetable, só para deixar o som um pouco mais gordo. Uma wavetable. Eu vou testando. Que eu gostei, ó. Posso fazer a mesma coisa com essa. Só que essa wavetable, ela não varia. Então eu vou encontrar alguma outra aqui que seja do meu agrado. Igual eu falei, é sempre bom você saber o que você está fazendo, né? Então é bom você trabalhar com as coisas que você já conhece. Aqui eu vou botar um filtro nos dois. Aqui eu vou botar o filtro no último. Beleza. Aí aqui eu já dei a randomização. Agora eu vou criar um mid clip aqui pra mim conseguir enxergar o que eu tô fazendo. O que eu poderia fazer? Poderia aqui 1 para 16.
E aí aqui eu vou brincando com isso. E fazendo assim. Porém, eu gosto de fazer aqui uma nota grande. Isso que é o random. Uma nota grande com arpeggiator. A gente joga o arpeggiator aqui. Seta aqui para 1.6. Aqui ó, o que eu vou fazer? Eu vou botar o random 2 para também movimentar o meu cutoff. Legal. Aqui ó, vou dar uma baixada na oitava. Vamos ver. Certo. Porém, o gate ele tá comendo demais aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar um LFO aqui da Max for Live. Deixa eu ver qual que é aqui. Se é este. Se é este. Não é esse não. É o de áudio. E aí eu vou mapear para que de uma forma o gate se movimente. Mas não de uma forma randômica, eu quero colocar um limite nele. Como que eu coloco o limite nele? Aqui na porcentagem. Então eu vou colocar aqui para ele de 30. Vou colocar aqui ó, 30 para 30. Ele fica em 60. Então eu acho que ele pode ir de 15 até uns 45. Valeu, Rafael, pelo subscribe, é nóis. Assim a gente consegue dar um velocity e aí a gente consegue dar um movimento um pouco maior para pro nosso FM ali, pro randômico. E aqui eu posso explorar mais coisas, guys. Posso trabalhar aqui com algum LFO aqui. Eu posso trabalhar aqui com os efeitos. Vamos ver aqui. Valeu, guys. É nóis demais. Aqui, ó, posso ir testando. O Serum, ele é um VST muito completo. Você consegue tirar um timbrão direto dele sem ficar enchendo tanto assim o processamento do seu computador, por exemplo. Tem diversos efeitos. Hoje eu acho que tem só esse Serum FX externo também. Foca a câmera. Então é bem legal de trabalhar com ele. A única coisa que eu acho que eu não gosto muito de trabalhar com ele é o EQ aqui. Porque o EQ ele fica bem limitado aqui, né? Eu prefiro trabalhar por fora. Então beleza.
Agora que eu encontrei ali o synth, eu posso desenhar o MIDI de uma forma melhor. Como que eu faço isso? Posso trabalhar com ele aqui de uma forma randômica, porque aí eu vou deixar espaços para mim fazer uma conversa de synth um pouco mais elaborada, né? Muita gente me mandou lá no Instagram conversa de synths, guys. Então, isso é uma forma de você fazer uma conversa de synth também. Se o synth estiver completão, você consegue preencher diversas regiões de frequência. Beurat, valeu, meu querido. Então, como eu tô começando a track aqui, eu posso escrever esse MIDI aqui que eu achei que ficou bem legal. Ou melhor, já vou salvar ele aqui. Chad, valeu pelo subscribe, meu querido. E aí aqui eu posso escrever algo mais randômico ou algo mais paralisado para mim poder conversar com alguma outra coisa. Então vamos deixar aqui nosso random aqui, não vamos escrever ele já. Vamos focar na conversa então. Porque aí a gente não faz alguma coisa tão randômica, a gente tenta buscar sempre sentido nas coisas. Eu vou tentar trabalhar com sample aqui também. Deixa eu ver aqui, eu peguei um sample novo. Glitches. Descenido. Isso é legal, hein? Esse pra usar assim, ó, fica fera demais. Eu vou preferir abaixar o volume dele aqui, porque eu prefiro visualizar o volume aqui, ó, na Wave, do que visualizar o volume. Como que eu posso explicar? Por exemplo, se você tá ali menos 10 aqui no cantinho aqui, é uma ilusão de volume, porque a saída dele aqui não vai ser a mesma. Assim também funciona para isso. Só que aqui eu vou ver que eu abaixei, entendeu? E aí na hora da mix eu vou ver ele aqui bem alto, e aí eu já vou me ligar, entendeu? Que eu tenho que abaixar ele. Então eu vou preferir abaixar aqui no sample. Vamos ver aqui mais algum. Isso é legal também. É importante deixar ele aqui no BPM original. Aqui, ó, já posso repetir para mim, dando seguimento à minha conversa. Aqui, ó, não coloquei nem o meu sintetizador, o meu equalizador, quer dizer.
aqui, ó, ele se repete. Então eu já vou cortar ele aqui. Eu não gosto de usar muito o delay ali do sample, então eu já corto o delay aqui. Vou abaixar aqui também um pouquinho. Aqui, ó, eu quis dar um pouco mais de espaço. Então vamos lá. Aqui, ó, vou botar um delayzinho para que ele siga, né? Eu sei que 310 é um BPM, é um milissegundo certinho dos 145. Existem vários cálculos aí, eu já falei numa outra live, né? Que existem uns plugins que fazem a conta, existe a calculadora para você fazer de calculadora também. Mas muito tempo fazendo, trabalhando com esses números, já decorei. E aqui eu vou copiar o mesmo delay aqui para baixo. Beleza. Aqui vamos criar um outro. Sério, né? Avaliar. Vamos ver aqui alguma onda legal. Esse é bem legal pra fazer um FM, guys. E aí eu fiz o mesmo lance da outra, a mesma lógica. Eu vi aqui mais ou menos até onde que a wavetable pode se mexer, que vai dar o timbre que eu quero. E aí eu travo ela aqui. Não deixe sair disso. Travei. Vou pegar aqui uma outra onda. Essa SSQ aqui é do Serum mesmo. Eu gosto bastante de usar ela. Ela é bem massa para uns FMs também. Joguei o LFO no filtro para que ele possa randomizar também ali. Posso desenhar aqui um LFO, sei lá. Aqui eu vou deixar até o final. É que eu vou ajustar aqui. Por quê? Porque aqui eu não vou me importar com essa cauda, porque eu vou colocar um LFO Tool. Assim eu consigo barrar. Ah, eu tô sem LFO Tool. Esqueci de instalá-lo, guys.
Então eu vou me preocupar com isso aqui sim. Vou deixar padrão aqui mesmo. Aí aqui com o LFU aqui, ele não vai pegar o começo aqui, um ataquezinho, e nem o final. Entende? Então aqui eu também vou randomizar o meu wavetable position do oscilador B. Só que esse, eu não me importo se ele vá para frente ou para trás. Porque eu gosto dele de qualquer jeito, eu não me incomodo. Esse, se eu mexer ele, eu já me incomodo um pouco. Então, não seria muito legal utilizá-lo. Então aqui, eu posso usar de uma forma que, como eu estou sem o LFO, eu vou ter que fazer o mesmo lance aqui. Vou fazer ele randomizar de uma forma com arpejador. Então aqui eu vou escrever a minha nota. Vou pegar o meu arpeggiator aqui. Não consigo colar. Arpeggiator. Eu posso deixar até que de uma forma aqui que eu não preciso colocar o LFO aqui. Então, o que eu posso fazer? Vou dividir o meu grid aqui em 1 para 16. E aí eu vou deixar aqui só no contra. E aí eu consigo ficar automando o meu gate ali para que eu tenha conversas com esse FM. Então esse aqui é o random, esse aqui vai ser o meu FM. Certo. Esse aqui é um efeito. Esse aqui é um melodic. Aqui, ó, eu já vou criar um grupo FM. Por quê? Porque eu posso fazer muitas coisas com esse FM. E eu quero fazer muitas coisas com ele. Então, eu posso colocar glitch em um, eu posso colocar um delay especial em um, eu posso colocar diversas coisas separadamente. Em vez de ficar aquele bolo de automações, eu simplesmente posso criar outro canal. Então, beleza, vamos lá. Aí aqui, ó, eu posso, por exemplo, fazer a duplicação aqui. E esse aqui vai ser o meu gate 50. Esse aqui pode ser o meu gate 100. Vou lá e boto ele no 100. Aqui eu posso escrever outro MIDI.
Esse aqui, ele vai estar um pouco em cima do kick. Então eu venho aqui e tiro o velocity dele. Eu posso pintar ele até de outra cor aqui, ó. O LFU é muito importante aqui, guys. Eu tô sem ele aqui mesmo, realmente. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui rapidinho, guys. Que ele vai ser de extrema eficiência nessa aula de síntese, porque... já tive uma ideia aqui. Eu posso usar um compressor para colocar nesse. Sidechain. Eu tenho um hack aqui. E aí eu vou colocar ele aqui pro meu Kickbase. Ou só pro meu kick. Aqui, ó, eu não tenho delay nesse. Vou pegar e colocar aqui um delayzinho. Certo, encontrei os meus timbres. Tá dando pra pegar aí, galera? Tá tranquilo? Como tá aí pra vocês? Cronomi, acabou de entrar aí, salve meu querido. Eu vou ver se eu encontro aqui no meu computador o meu LFU. Eu tenho certeza que eu tenho ele em algum lugar aqui. LFU. Não, aqui não. Putz, não encontrei, guys. Mas então vamos prosseguir assim mesmo. Esse aqui eu quero que ele seja mais tranquilo, não tão rápido. Aí sim, meu querido, salvou, hein? Você é um amigo, meu amigo. Deixa eu só instalar aqui. Cara, eu tenho aqui em algum lugar, tenho certeza. Não tem que instalar não? Só jogar DLL? Acho que sim, né? Vamos teste. Vamos dar um rescan aqui. Galera, não incentiva a pirataria, tá bom? Foi só uma urgência. Beleza. Vou dar um rescan aqui, um rescanzinho. Tem um gate comendo aí, fi. Cuidado, hein?
Nice. Deixa eu ver aqui se foi. Au! Vamos botar aqui. Au. Legal. Só esse tá bom. Vamos tirar aqui do kick, guys. Aqui também. Tira um pouquinho. Eles são gays diferentes, certo? Então, vamos encontrar mais timbres aqui. Eu acho que esses dois. Por isso que eu falo. Eu já falei em várias lives, né? Vou repetir que isso é muito importante, guys. A identidade, né? Então, você ter timbres que eles são o mesmo, com movimentos diferentes, efeitos diferentes. Isso é muito bom, guys, porque isso faz com que você tenha uma conversa ali entre elas e elas meio que se parecem, mas elas não são a mesma coisa. Entendeu? Porque essa repetição, ele repete e aí fica aquele negócio cozinhante, saca? Então, isso que importa, eles ser a mesma tonalidade ali, o mesmo timbre, mas com mids ali diferentes. Então, em vez de você alterar o mid, você vai lá e bota um efeito em um canal diferente, alguma coisa do gênero. Esse eu vou até aumentar um pouco aqui o delay dele. Certo, vamos para a próxima. Tem um bem característico, eu gosto muito de usar nos meus sons, é um Spire. Spire Intense. Uso bastante nas minhas tracks. Eita. Lua de Bank. Spire Presets. Nem era esse que eu ia pegar, guys, mas eu gostei bastante desse. Então eu vou pegar ele aqui. E aí eu vou manipular esse preset. Vamos lá. Primeiramente eu vou só copiar o MIDI aqui. E aí beleza, eu vou criar uma chamadinha ali. E esse aqui vai ter uma automação de ataque. Então ele vai terminar aqui, aqui vai subir pra cima e o ataque vai voltar. E aí vai ficar dessa forma. Talvez trocar aqui a ordem. Olha como que deu um groove especial. Por quê? Porque esse som é diferente desse e esse já é igual a esse, entendeu? Então, dessa forma, eles se conversam melhor. Só vou copiar aqui o meu delay e o meu equalizador. Aí aqui, dessa forma, eu vou copiar aqui, igual aqui. Esse eu vou repetir
E eu vou repetir esse aqui também. Ó, outra dica. Essa é bem massa. Vou colocar um aqui, ó. Eu vou criar um grupo. Stab. Por que Stab? Porque eu vou separar os canais. Eu vou colocar aqui esse como Stab, esse como efeito. Sendo assim, eu apago os efeitos e o Stab de baixo. Esse é o Stab, esse é o efeito. Nesse Stab, eu vou colocar o Olho Full também. Sendo assim, eu consigo modificar aqui meu Stab, por exemplo. Posso colocar ele para começar aqui. E aí eu vou criando diferentes também. E aí assim fica menos cozinhante, guys. Porque eu tirei aqui do sidechain, por isso que eu tô colocando ele em cima do kick, que fique bem claro. Aqui tem um delay legal. Eu vou pegar um plugin aqui. Deixa eu encontrar ele aqui. Ele é externo. Scal. E eu vou fazer um shift aqui. 145, 12 semitons. Quanto que vai ser? 290. Não. Vou aqui nesse Note Frequency. A track tá em D0 sustenido. Então eu vou aqui pra... não, vou além. Vou aqui no 4. D4 sustenido. Eu quero que meu shift encaixe aqui nesse aqui. Então eu vou colocar ele aqui na outra tela. Ele é 311.13. Então eu vou pegar o meu Frequency Shifter. Vou botar ele aqui. E aí ele vai poder ir até 311.13. Então o zero aqui dele vai ficar aqui. E aqui eu vou até... Na verdade, guys, eu vou refazer a conta aqui, porque 313 pra mim foi muito pouco. Então, aqui ó, vou pra... Aqui ó, não, aí foi muito. D5 622.
Então aqui, ó, duplicando a para 622. Ou não, guys, eu consigo ir mais ainda. Eu vou aqui no 8 mesmo, deu 8, 4.978. Então eu vou aqui no 4.000. Deixa eu só fazer um negócio aqui. 4.978,03. Aqui, ó, eu vou copiar. Aí eu coloquei aqui, eu tô copiado aqui, ó. Então o meu 0 aqui, eu sei onde ele está. Aqui eu posso colocar um delay também. Aí aqui eu vou ligar o meu delay apenas por aqui. E aí eu limpo aqui. Não sei o que vai ficar aqui ainda. Mas aí meu delay vai até aqui só. Eu vou fechar ele. O meu frequency shift eu posso puxar ele aqui. E eu posso fechar ele aqui também, senão ele vai dar aquela sobra. Eu fechei o delay ali, por isso que ele não vai dar essa sobra. Mas é bom fechar os dois, guys. Porque senão vai ficar aqui, aquele chatinho ali. E isso não é legal. Acaba dando uma frequência chata no som. Então vamos lá. Bora lá ver como ficou a nossa síntese aqui. Vou dar play aqui para vocês acompanharem. Ficou assim, guys. É isso. Se vocês curtiram aí, deixa o like, se inscreve aí pra ver mais vídeos como este. E ativa o sino aí, assim o YouTube vai notificar vocês, ok? Valeu, galera. Até a próxima.